Você está ouvindo o podcast Islã, Gênero e Raça, um projeto de 4 estudantes numa tentativa de destigmatizar o papel da mulher no Islã e entender as dinâmicas de poder que geram opressão em mulheres negras islâmicas. Bom dia, boa tarde e boa noite. Independente do horário, sejam bem-vindos a mais um episódio de Islã, Gênero e Raça. Nossa convidada da vez é a Mariana Medeiros. Ela faz parte do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe. A Mariana fez um TCC sobre feminismo islâmico para concluir a graduação dela em Relações Internacionais e é sobre esse trabalho que a gente vai falar aqui hoje. Enfim, Mariana, apresente-se, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, como que se deu seu interesse pelo tema, enfim, sinta-se em casa. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para poder falar sobre esse tema, um tema que para mim é muito importante, eu gosto sempre das oportunidades de poder falar sobre ele. A minha trajetória acadêmica voltada para pensar o feminismo islâmico, ela começa lá acho que no início da graduação em Relações Internacionais, quando a gente vai pensar uma discussão sobre feminismo nas relações internacionais, e que naquele contexto eu não conseguia encontrar muita coisa que me ajudasse a pensar sobre mulheres no Islã, mulheres muçulmanas, embora a gente falasse bastante sobre esse tema na Zahri, mas não de uma perspectiva própria dessas mulheres. Então, tinha um pouco dessa inquietação com outros interesses que eu tinha em entender modernidade, tradição, no âmbito do Islã. Isso foi crescendo ao longo da graduação, e até que surgiu na UFES, na Federal de Sergipe, o Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Eu comecei a fazer parte do centro, integrei ali aquele processo de formação mesmo do centro, que hoje é um centro internacional, e eu comecei a pensar, então, qual contribuição eu poderia fazer para pensar feminismo islâmico no âmbito das relações internacionais. Comecei a buscar se já existia algum trabalho no Brasil sobre isso, e começou assim. Hoje eu estou no programa de pós-graduação em Relações Internacionais também, na UFBA, e continuo pensando esse tema. É uma coisa, me trouxe... O meu TCC também, ele não é um trabalho tão completo, na verdade ele me deixou mais questões e que eu continuo buscando entendê-las no mestrado. Não sei se é uma pergunta muito audaciosa para começar, já que a gente pode considerar que o tema rendeu um TCC inteiro. Mas você consegue sintetizar para a gente o que é esse feminismo islâmico? Bom, de maneira muito geral, assim, o feminismo islâmico, ele é um movimento que a gente pode dizer que é um movimento político, religioso, transnacional, que tem como base a releitura e reinterpretação de textos sagrados para o Islã, principalmente, e como fundamento, o Alcorão, uma releitura antipatriarcal do Alcorão. Acho que, de maneira geral, eu colocaria aqui, podemos definir o feminismo islâmico dessa maneira. Um ponto muito recorrente no seu trabalho é uma recusa que existe por parte das pesquisadoras do feminismo islâmico em aderir a esse termo feminismo, porque acredita-se que é um movimento, em geral, ocidental. Mas aí aqui no Ocidente a gente também tem muitas mulheres que têm essa recusa em aderir a esse termo feminismo. E aí pensando que também existe toda uma comunidade islâmica que é muito reativa a esse termo feminismo. Como é que você entende esse processo, esse fenômeno, enfim? Vamos lá. Essa é uma questão complexa porque, na verdade, eu acho que vem trazer para a gente uma noção da complexidade que é falar sobre gênero e Islã. Existem uma série de movimentos, eu acho até que em algum momento a gente pode até falar em feminismos islâmicos, no plural, porque não existe uma única percepção do que vem a ser esse único feminismo islâmico, existem vários. Mas, de maneira geral, existem muitas percepções de mulheres muçulmanas e a relação do Islã com as discussões de gênero, com o feminismo. Então, a gente pode falar de mulheres muçulmanas que produzem movimentos que entendem a própria emancipação a partir da religião, e isso associado ao feminismo, então uma ideia de um feminismo islâmico. Existem movimentos de mulheres muçulmanas que se baseiam no feminismo, mas não necessariamente através da religião. A gente poderia falar, então, mulheres muçulmanas que estão produzindo feminismos seculares.
Ou ainda a gente poderia falar de movimentos islamistas de mulheres, ou outros movimentos que têm uma perspectiva um pouco, eu não sei se é conservadora, mas uma perspectiva de que não tem a necessidade dessa ligação entre feminismo, termo feminismo, e o termo Islã. Como se eles não necessariamente se conectassem, e não necessariamente porque essas mulheres rejeitam a ideia de um feminismo. Algumas autoras, por exemplo, colocam que talvez o termo feminismo islâmico soaria tal qual um pleonasmo, porque elas entendem que já existe uma perspectiva feminista dentro do conceito de Islã. Então, o conceito feminismo islâmico não faria muito sentido para algumas das autoras que estão produzindo sobre essa temática. No Brasil, eu não trabalho necessariamente muito com a discussão sobre Brasil e América Latina, é algo que eu estou entrando mais agora, mas o que a gente tem no Brasil é um pouco da reflexão ou da reprodução dessa discussão que eu já trouxe. Então, acho que a gente pode falar de mulheres que são feministas, que são muçulmanas, que estão produzindo aí um trabalho voltado ao feminismo, mas que não necessariamente trabalham com o conceito de feminismo islâmico, embora façam algumas interlocuções aí entre a ideia de religião e a ideia de emancipação feminina através da religião ou não. Isso foi até um aspecto que eu estava até falando com Maria, de como é interessante que em um certo momento, você colocou até na sua própria tese, né, que o movimento feminista europeu, de certa forma, influenciou o Levante, né, mas que não necessariamente é uma cópia ou um desdobramento desse, que na verdade foram coisas que caminharam, né, em conjunto, e que também vai ocorrer de certos movimentos sociais já da época rechaçarem, né, ou não se compatibilizar com esses termos do feminismo. Eu achei muito interessante, inclusive essa percepção de que as mulheres muçulmanas conseguem, né, em algumas linhas de pensamento, ter a sua emancipação a partir da religiosidade. E isso é muito rechaçado no feminismo ocidentalizado, né, europeu. Então é muito interessante ver essa dicotomia, né, em algum aspecto. Achei interessante essa parte da sua tese. Exato. Tem uma autora, é uma historiadora estadunidense, a Margot Badran, que ela fala algo interessante. Pela perspectiva da Badran, o feminismo ele não é uma especificidade do Ocidente, perdão. Não é algo específico do Ocidente. Talvez ele tenha surgido em outros locais do globo, com outros nomes, não necessariamente como o termo feminismo, que foi se adaptando ao longo da história, e hoje a gente pode chamar de feminismo, começar a reconhecer como feminismo, mas que o termo feminismo ele não é um caráter específico do Ocidente. Essa é uma perspectiva. Tem outras perspectivas que já consideram o termo feminismo como algo que surge ali na França, surge na Europa e que se difunde, portanto teria esse caráter associado a um processo de colonialidade, de colonização do saber, e por isso talvez o rechaço de algumas vertentes ao pensar o termo feminismo junto com o Islã, por entender que o feminismo ele viria junto com o processo aí de colonialidade. Eu estava até conversando com Maria mais cedo, se você puder me tirar essa dúvida, de que talvez não querer se associar, às vezes, esse termo feminismo também se caracteriza como uma forma de sobrevivência e até de uma forma de adaptação em certos lugares. Porque, por exemplo, talvez o termo feminismo para certas pessoas ou para certos ambientes não sejam algo doce aos ouvidos, né? Talvez tenha até aquela estranheza logo de início. Então, eu queria saber se você percebe que talvez que alguns distanciamentos também se ocorrem devido a essas questões mesmo. Essa é mais uma pergunta complexa. Eu acho que sim, em várias medidas. Talvez o termo feminismo ele não seja tão próprio para muita gente, né? O que não significa que essas pessoas não tenham uma perspectiva que a gente reconheceria como feminista.
tem muitas autoras que elas estão produzindo um trabalho, por exemplo, que partem da percepção das esposas do profeta Muhammad, ou do profeta Maomé, que de um processo que estava acontecendo lá no século VII depois de Cristo, elas conseguem enxergar um processo de emancipação feminina através dessas mulheres, mas quando nem se pensava em falar um termo feminismo. Então, até que ponto esse termo faz sentido também para algumas vertentes ou para algumas comunidades, para determinados grupos. A gente tem, eu não tenho muito aprofundamento, mas eu tenho lido sobre o movimento, né, que é o mulherismo africano também, que é essa perspectiva de mulheres negras que não necessariamente partem de um conceito de feminismo, mas que entendem sim o seu processo de emancipação através de outros movimentos. Então, é um movimento complexo. Tanto que eu tenho utilizado bastante ativismos de gênero, ativismos de mulheres muçulmanas, para conseguir abarcar várias dessas perspectivas, para que a gente possa falar de várias perspectivas, não necessariamente ou unicamente as feministas, o que não significa dizer que também não estamos falando de emancipação feminina ou busca por equidade feminina e por aí vai. Mariana, acho muito interessante que você falou que esse caráter de reinterpretar as escrituras sagradas é quase que um ponto principal desse feminismo islâmico, né? Na sua tese você fala como, eu não lembro exatamente qual pesquisadora, mas que ela entende que o patriarcado, a misoginia, ele não é inerente ao Islã como, pode dizer, a maior parte das pessoas acredita, que é uma religião que ela vai ser necessariamente sexista. Acho como se fosse um princípio, né? Exatamente. Eu acho muito interessante, como a Júlia falou, esse caráter de usar essa religião como forma de emancipação, e entender que existe outras formas de interpretar o que está escrito. Sim, esse é um processo muito interessante que eu acho que tem uma potência muito grande para a gente, para pensar os estudos árabes e islâmicos de maneira geral e, enfim, pensar uma tradição intelectual islâmica de maneira geral. É uma contribuição grande que as mulheres muçulmanas têm produzido nas últimas décadas. A gente pode falar aí de mais de 20 anos ou de 30 anos de feminismo islâmico enquanto termo, sendo que já existiam outros movimentos antes dele. Então, uma coisa que algumas autoras reivindicam é que o processo de formação de tradição intelectual islâmica, de tradição legal islâmica, ele tem muitos séculos, e ele foi feito majoritariamente por homens. Então, existiu nesse processo como é que eu posso colocar? Talvez uma interlocução ou uma ligação, apropriação de um patriarcado e de preceitos machistas que já existiam em determinadas sociedades, com determinadas leituras do Islã. O que elas estão propondo, então, é que o Islã ele não é inerentemente patriarcal, mas ele foi lido por uma perspectiva patriarcal. Por isso a importância de falar que elas estão fazendo uma releitura antipatriarcal. A proposta que elas estão colocando olha, o Alcorão, assim como outros textos sagrados, podem ser lidos por uma perspectiva antipatriarcal, ou seja, eles são inerentemente, pela perspectiva dessas mulheres, antipatriarcais. O Islã, ele não está imbuído de um patriarcado, de um machismo, como é pregado muitas vezes. Isso tem uma potência muito grande, porque elas estão fazendo um questionamento, não só a perspectivas orientalistas, aí divulgadas pelo Ocidente, né, o que eu estou chamando de Ocidente seria talvez Estados Unidos, Europa, e algo que chega na gente também, aqui no Brasil, mas como elas estão fazendo um questionamento sobre perspectivas do próprio Islã, de um Islã político que parte dessa ideia de patriarcado, dessa ideia de hierarquia entre homens e mulheres, do marido e da esposa, para justificar talvez movimentos, por exemplo, fundamentalistas islâmicos. É uma crítica muito, muito contundente, muito robusta que elas estão fazendo. Há várias perspectivas, tanto de uma perspectiva de um fundamentalismo religioso, que não
que não consegue se associar com essa perspectiva de um Islã patriarcal, assim como leituras que orientalizantes ou orientalistas não, mas orientalistas dessa perspectiva de um Islã que seria inerentemente patriarcal, que para essas mulheres não faz muito sentido. Uhum. E aí você consegue falar pra gente como que esse movimento de reinterpretação ele é recebido, no caso pela comunidade islâmica em geral? Olha, esse é um movimento que eu tenho tentado entender também. E aí de novo, temos muitos elementos, né? Uma coisa é falar de um feminismo islâmico dentro de uma determinada comunidade que entende que um feminismo islâmico, por exemplo, uma atuação de mulheres à frente de orações de sextas-feiras, de uma mudança mais radical nessa perspectiva do Islã, seria uma deturpação do Islã, do que vem sendo compreendido como islamismo aí durante muito tempo. Eu não tenho uma resposta muito direta, muito clara, porque é uma coisa que eu estou mapeando também, mas o que eu tenho sentido é que existe uma abertura muito grande e está crescendo cada vez mais para essa compreensão no meio mais acadêmico, uma discussão mais acadêmica sobre feminismo islâmico. E acho que isso é até uma tentativa também das feministas islâmicas de fazerem com que essa discussão saia, não fique apenas nesse ambiente acadêmico, mas ela comece a ter uma penetração social cada vez maior também. Isso, óbvio, depende de cada contexto, de cada lugar. Em determinados países, esse debate ele é mais intenso nos meios sociais, na sociedade civil, talvez não necessariamente com o nome feminismo islâmico, em outros lugares, e é a produção que eu trabalho basicamente. O conceito de feminismo islâmico que eu tenho trabalhado é uma produção que tem ganhado mais aderência no âmbito da academia. Uma coisa que eu achei muito interessante uma coisa que sempre, na verdade, é muita curiosidade, era essa questão da Sharia, né? Eu achei muito interessante como você colocou na introdução da tua tese, porque ela vai falar exatamente, né, sobre o movimento antigo mesmo, né, da criação desse entendimento legal e juridicizado a respeito dessas ideias do Islã. E como, na verdade, durante esse processo houve realmente essas adaptações. Porque, assim, eu não sei, talvez seja leigo da minha parte, mas do contato que tivemos até agora, o Islã, às vezes, a religião em si se coloca como aquilo que está no Corão e não necessariamente com questionamentos, digamos assim. Mas é engraçado pensar que a formação da própria religião, da própria estrutura do que se entende hoje, né? E até dessa formação social se deu a partir de interpretações e de assimilações feitas culturalmente, né? Como você colocou, já existia uma jurisdição legal no qual eles tentaram adaptar partes do Alcorão, né, para poder fazer com que aquilo fizesse sentido, como também houve culturas que tentaram adaptar, né, partes do Alcorão àquele meio ali no qual estavam, né, inseridos. Então é muito interessante, porque é sempre essa questão essa ressalva de tentar se adaptar ou algum discurso, né, de isso do jeito que é, algo assim, mas na verdade é uma religião que primariamente foi pautada também em interpretações e construções de divisões, né, a respeito daquilo. Eu achei, inclusive, muito interessante a questão das teorias legais falando sobre a racionalização, né, do Alcorão e o pensamento daquilo ali. Eu nem sabia da existência disso, eu achei muito interessante, porque sempre ficava aquele negócio, aquela visão ocidentalizada mesmo, né, de que só fere os direitos humanos e que aquilo ali segue a risca do que entendeu? E não o que de fato acontece.
Então, achei muito interessante essa desconstrução. Inclusive, esses dias eu tava até fui pesquisar, assim, né? E a primeira coisa que apareceu para mim quando eu fui pesquisar sobre a Sharia, apareceu assim, é uma completa... naquele negócio do Google, é uma completa... fere completamente os direitos humanos, as mulheres, os homossexuais e que não sei o quê. E isso eu já tinha noção do que se tratava. Eu fiquei, né, gente, como as coisas são realmente deturpadas do que a gente recebe dessa visão ocidental, enfim. Achei muito interessante essa visão que você traz sobre a Sharia. E queria saber também mais, né, sobre... você falou para a gente que estava começando a estudar essa questão da pauta racial dentro do Islã, e queria saber quais são as suas visões e a relação que isso está tendo com o gênero até agora, que você consegue, né, conceber dentro da religião islâmica. Sim, eu tenho entrado em contato com isso de maneira mais recente, mas é uma inquietação que eu já venho trazendo há algum tempo, desde que eu comecei o TCC, né? Como entender também possíveis correlações desse feminismo com outras perspectivas, como a de raça e classe, por exemplo. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, mesmo que muitas dessas autoras elas não interajam diretamente com o conceito de interseccionalidade, é possível identificar intersecções nos trabalhos delas. Por exemplo, são mulheres que elas já estão produzindo de uma perspectiva que criticam o orientalismo, que criticam o machismo, que criticam uma posição muitas vezes de classe, porque alguns movimentos feministas islâmicos, por exemplo, surgiram em contraponto a um feminismo de Estado em alguns países, que eram feminismos de mulheres da elite de determinados países, como, por exemplo, no Irã e na Turquia. E que perpassam também por uma perspectiva de raça. Então, não que necessariamente elas dividam isso nos trabalhos delas, né, e falam, olha, eu estou aqui falando sobre raça, não, mas elas já produzem a partir de uma perspectiva que talvez a gente possa chamar de interseccional. Não é trabalhar assim, cada vez mais trabalhos identificando como o feminismo islâmico pode ter uma relação, pode ter muita potência, na verdade, entender o feminismo islâmico em relação com feminismos latino-americanos, feminismos negros, talvez até uma perspectiva interseccional. Porque se a gente pensar que muitos desses feminismos estão sendo produzidos em lugares que não são o mainstream, ou seja, não são o que a gente chama, dentro de uma lógica centro-periferia, que esses feminismos não estão sendo produzidos necessariamente, muitas vezes, a partir do centro, e sim de outras regiões, esse debate ele já surge a partir dessa perspectiva. Então, uma das autoras que me traz muito esse questionamento, por exemplo, é a Amin Wadud. A Wadud é uma filósofa, teóloga estadunidense, que se converte ao Islã e que é uma mulher negra e que traz toda uma perspectiva, tanto de raça quanto de gênero, já imbuída no seu trabalho. Então, ela foi a primeira mulher a se tornar imã do mundo. Imã é aquele que conduz, aquele que está à frente, aquele que conduz as orações de sextas-feiras nas mesquitas. E é um dos trabalhos, por exemplo, que tem muita potência e que eu tenho tentado identificar agora, tenho tentado estudar mais agora, de talvez identificar a potencialidade de uma discussão que percebe uma emancipação não só em relação à questão de gênero, mas à questão de raça também, através do Islã. E aí, ouvindo você falando, eu já fico ansiosa para ler o que, você vai produzir aí relacionado, porque é exatamente o que a gente está tentando pensar aqui. Essa questão de gênero, de Islã, de raça, a partir dessa perspectiva interseccional, e é que a gente também está pensando, principalmente em mulheres brasileiras convertidas, como que elas vão se articular, já que elas estão num contexto diferente dessas mulheres do Oriente. Mas, enfim, queria agradecer pela sua participação, por você se disponibilizar. Também gostaria de agradecer pela sua presença, de verdade, fiquei feliz de poder comparecer aqui hoje, de ouvir o que você teve para falar e de ter a oportunidade de ler a sua tese, que realmente, gente, eu reforço aqui, muito boa. Quem está aí ouvindo a gente, por favor, cliquem no link, baixem a tese dela, leiam, referenciem, porque de verdade é uma fonte de informação, de conhecimento, que eu, na minha opinião, achei muito rica e produtiva
para tudo isso, para todo esse debate, para tudo isso que a gente está fazendo aqui. E eu espero de verdade que esse crescimento continue, que suas teses aí continuem realmente se desenvolvendo, porque é um campo muito fértil e que é necessário e importante realmente que, né, esteja esse debate, principalmente no campo, né, das relações internacionais, que é algo que você pontua, né, toda hora na sua tese, sobre a emergência, né, desses conhecimentos. Mas, enfim, Mariana, muito obrigada de verdade, novamente, pela sua presença. Eu agradeço a vocês também. Eu só quero deixar que eu sou muito acessível. Recebo sugestões e críticas e também ofereço sugestões, né, para quem quiser. Então, se alguém quiser pegar meu contato com as meninas, e-mail, enfim, pode ficar à vontade. O link para a tese da Mariana e para os outros materiais que ela citou e recomendou vão estar disponíveis na descrição, tanto do YouTube como do Spotify. Para você que está ouvindo, muito obrigada por ficar até o final e até o próximo episódio.